Alô, internauta, boa noite. Vamos falar um pouco da prova do Enem. A gente está aqui hoje com a presença dos professores e alunos do cursinho universitário. Alternativo, perdão. Com o professor Henrique Faria Belo, o Pena, professor de língua portuguesa, com a professora Andréa Capelli, professora de química, e com o professor Pedro Júnior Redeiro Martins, professor de física, e com a estudante Nayara Francischini Mateus, né, Nayara? Que já é a segunda vez que está fazendo a prova e vai falar bastante para a gente. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Detalhe, tanto a professora Andréa Capelli quanto o professor Pedro fizeram a prova. E aí, o que vocês acharam? Andréa, por você. Eu achei muito cansativo, né? Não é a minha área, né? Eu sou professora de química, de matemática, então me dispus a fazer como estudante mesmo, do ensino médio, que já ficou lá atrás, mas que a gente carrega essa formação, né? A formação básica que tivemos. Então a experiência era essa mesmo, se colocar na situação dos nossos alunos e experimentar, estar ali para fazer questões que não sejam da área que eu me sinto habilitada. E foi bastante puxado, bastante cansativo, bastante carga de leitura, fora todos os outros fatores, né, que a gente ouve os alunos falarem, mas quando a gente vivencia isso, acaba ficando mais claro. A fome, o tédio mesmo de estar ali por tantas horas numa mesma posição, então dói a coluna, a gente vai para frente, vai para trás. Para começar, é um pouquinho de queixa, né, que a gente tem que fazer sobre essa prova. O tempo é suficiente? Para mim, ele foi muito apertado. Talvez pela minha personalidade mesmo, meu modo de fazer a prova, né, eu falo para os alunos, larga o osso, mas tive bastante dificuldade de largar o osso. Eu gosto muito de língua portuguesa, comecei a prova pela parte de linguagens e códigos, e aí eu demorei muito para fazer. Por conta desse desejo de acertar, né? Você fica relendo várias vezes uma mesma questão. Então, para mim, o tempo foi apertado. Eu acabei fazendo a redação na hora final, professor, me perdoe, direto no espaço definitivo. Não tive tempo, por exemplo, para fazer rascunho. E você, Pedro, o que você achou da prova? Sim, esse ano é a terceira vez que eu estou fazendo o exame, né? Eu fiz numa época em que a prova ela ainda era constituída de 63 questões e uma proposta de redação. O Enem, ele era outra coisa, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, ele tinha outra importância. Em 2010, então, depois de 7 anos eu vou fazer essa prova de novo. Em 2010 eu fiz nesse novo formato, mas a prova no sábado e no domingo. E agora, até por conta dessa mudança, né, de serem 2 finais de semana, eu fiquei curioso em ver como é que isso chegaria para os alunos, né? O quanto isso poderia melhorar a vida deles, mas confesso que hoje tenho mais dúvidas do que certeza. Eu concordo, é uma prova cansativa sim, é uma carga de leitura importante, mas eu nem acho que a questão é o tempo, porque também eu acho que chega uma hora que você pode ter 10 horas para fazer aquela prova, mas o cansaço bate, ainda mais. Eu sou um professor da área de exatas, eu gosto muito de números, embora também goste de leitura, não é um problema isso para mim. Mas foi difícil manter o mesmo nível de atenção. Para mim, que gosto muito de lidar com números também, o tempo todo da prova. Mas para mim não foi apertado o tempo. Para mim não foi. Foi suficiente. Pelo contrário, eu fiquei uma meia hora aguardando o tempo para poder sair portando o caderno. E nessa meia hora fiquei pensando num monte de coisa, inclusive em como vai ser o próximo final de semana, onde nós faremos uma prova de matemática, 45 questões, e uma prova de ciências da natureza, mais 45 questões. E numa outra configuração, em 2010, onde eu fiz a prova de linguagens e códigos, redação junto com matemática, de alguma maneira eu consegui poupar um tempinho na prova de linguagens e códigos para poder ganhar um tempo na matemática. Hoje eu poupei muito tempo, então eu fiquei pensando em que momento esse tempo que eu consegui por algum motivo, e eu não fui muito diferente do que eu sou normalmente fazendo prova não, em que momento esse tempo vai me faltar. Então, não sei,
Não é uma resposta, não estou dando resposta para ninguém, eu espero que seja ótimo o próximo final de semana, mas para mim sobrou um tempinho que eu estou pensando que será que vai sobrar na prova da próxima semana, no próximo final de semana. Nayara, você concorda também que não muda muita coisa essa modificação de datas aí da prova? Bom, a prova a gente vence pela exaustão, né? Porque, no caso, eles colocaram a parte inteira de humanas em um dia só, é muita leitura, muita carga de leitura. Quando era dividido em ciências humanas e matemática, por exemplo, eu que tenho afinidade maior por humanas e sabia que me daria bem melhor em humanas, eu negligenciava um pouco a exatas, que eu sabia que eu teria alguma dificuldade, e para conseguir maior acertos em humanas. Como é dividido em 2 dias agora e a parte de exatas vai ficar em um dia toda só, num dia só? Vai ser bem diferente, viu? Vai ser bem diferente. Você que fez a prova no ano passado, você achou a prova desse ano mais difícil, mais fácil? Não, o conteúdo continuou o mesmo. Não mudou? A recorrência de questões, para mim, eu estudei por gráficos, né? Quantidade de questões em tal área. Por exemplo, geografia. Foi recorrente morfologia, geoclimático em geral, tipo, como eu posso dizer... História, por exemplo, república, eles sempre cobram, feudalismo, idade clássica, que é Grécia, foi cobrado, então não diferenciou muito dos outros anos, não. Você achou a prova fácil? Fácil não, ela nunca é fácil, não. Ela nunca é fácil. São textos longos, interpretativos, você tem que ter muita atenção no enunciado, nos textos comparativos. Então o tempo é bem escasso, nunca é fácil, o Enem nunca é fácil. Mas uma autoavaliação, você acha que foi bem? Hoje sim, porque é a parada de humanas, a parada de humanas. O mais complicado para você é a próxima prova de exatas, a prova de exatas. E a redação? Eu ia fazer essa pergunta pro nosso professor de literatura aqui, mas é um tema que surpreendeu, né? Pelo menos é o que eu tenho lido aí. Surpreendeu. Mas nós que somos instruídos, a gente tem auxílio do cursinho e tal, de professores, nós formatamos uma ideia assim, se a gente elabora um texto para educação, então nós temos ideias de intervenções, de introdução, de conteúdos de alusões históricas, entendeu? A gente já tem esse conhecimento. Então, com material de apoio é simples, a gente analisar bem o material de apoio, teve um bom material de apoio, a redação não foi muito difícil, não. Pena, por algum momento, em algum dia, nas suas aulas aí, para preparar essa galera para a prova, você tocou nesse tema, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil? A questão acho que não é o tocar, né, no tema, no assunto, no tema em si, mas assim, discutiu-se sempre isso, né, no cursinho nós discutimos, a questão do papel da escola, a questão da inclusão, a questão das múltiplas deficiências. Então, assim, o aluno ele tem de estar preparado a fazer um bom processo de escrita partindo de variados temas. E, assim, quando nós observamos o Enem, eu digo que tudo que o Enem cobra é aquilo que ele oferece. E nos textos de apoio, lógico que quando o aluno, o estudante, principalmente nos últimos dias, a mídia foca assuntos que são comuns, né, a opinião de vários professores, o aluno, quando enxergou, com certeza, né, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, ele teve um estranhamento. Mas depois, em contato com os textos de apoio, que o Enem ofereceu ali, os 4 textos, né, tem um infográfico em que marcava a matrícula de surdos, né, no Brasil, tinha uma relação que envolvia uma questão também social, porque trazia, né, um dos textos de apoio, trazia que sou surdo e pós-graduado em marketing. Então envolve não só o exercício da educação, mas também uma inclusão social desses indivíduos. E isso é importante o aluno ter a noção partindo do quê? Dos textos de apoio. Então, uma leitura atenta dos textos de apoio e uma noção muito clara do que é a estrutura do texto dissertativo. Eu vejo que o aluno, depois de um estranhamento, mas essa é a vantagem, que ele poderia caminhar para as outras questões, né? Ele poderia ir para a linguagem, escolhe suas tecnologias, podia ir para as humanas e suas tecnologias, fazer uma reflexão
mudar a estratégia de prova dele já pré-estabelecida, mas que isso é o próprio momento da prova. O aluno tem que estar preparado para que ele encare esses diversos temas. Então, assim, um estranhamento, mas que depois de um tempo, eu vejo que o aluno poderia ter uma segurança e, partindo dos textos de apoio, ele ter um bom norte ali de argumentos, inclusive. Perfeito. André, e essa polêmica em torno da prova, da redação, né, de poder ou não poder ser ofensivo aí a direitos humanos, tal, que o STF acabou derrubando, né? Que a ideia era dar 0 para quem fizesse uma redação ofensiva, né? E no final das contas o Supremo acabou não permitindo que isso ocorresse. Qual que é a tua avaliação disso? É bem Confundir ruim. os alunos? Não, confundir não confunde, a gente sabe claramente do que se trata, né? O respeitar ou não respeitar os direitos humanos. E eu penso que as pessoas também vão decididas a tomarem um partido nesse sentido. Então, quem está disposto a não infringir os direitos humanos, a não ir contra os direitos humanos, não vai se sentir em dúvida por conta de se o STF liberou ou não liberou. O que causa um desconforto imenso é você, ontem à noite, nos noticiários, acompanhar, então, o procedimento, né, que não seriam zeradas as redações, e no próprio corpo da prova, isso aparece várias vezes escrito, né, que você não deve infringir os direitos humanos. Então, não é uma confusão para nós, como candidatos, nem aos alunos, é uma confusão, eu penso, ética mesmo, né, da nossa sociedade, de colocar esse tipo de coisa para discussão, sendo que, de alguma forma, não há o que se discutir quando o assunto é educação. Eu acho que é papel nosso, como educadores, incentivar o respeito aos direitos humanos. Então, claro que as pessoas têm que ter liberdade para se expressarem, mas está claro aqui no Enem também que quando se propõe, especialmente um tema que toca na educação, eu acho que ninguém teve dúvida em como se portar, mas que fica bem vergonhoso para nós, né? Saber que a lei ampara o desrespeito aos direitos humanos, mas aqui claramente vem escrito para que não façamos isso. Quer dizer, uma postura bem um Contraditória. cisma aí entre o Judiciário e o Ministério da Educação, né? Sim, a gente fica triste, né, por essa situação. Perfeito. E nós vivemos em momentos também tão delicados politicamente, socialmente, Falamos disso hoje. que o exercício da escrita, ele é libertário, só que sempre com a prática do exercício da escrita, ela tem que ser consolidada na sociedade. Então, uma medida como essa, né, só reafirma momentos de muitas vezes de um discurso de ódio produzido, que se ele está no papel, ele pode vir também para o mundo real. Então, o questionamento, talvez, o diálogo com o Supremo, venha a ser justamente esse, né? Até que ponto que uma sociedade, ela que tem o exercício de liberdade de escrita, ele fica tão fadado a uma propensão ao discurso de ódio, que ele é recorrente no dia a dia, né? E isso dentro de um texto pensado, de um aluno que tem desejo, vontade de ser um universitário ou, né, de criar outros caminhos, um professor, né, em que propague muitas vezes esse discurso, isso é dispensar o caminho que nós estamos, né? Então acho que esse é um dos questionamentos, no mínimo. E o restante da prova de língua portuguesa, professor, as questões... Como a Nayara marcou, você percebe que o Enem ele não fugiu ali, né, da parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, envolvendo textos verbais, não verbais, um pouco da presença da literatura, com autores mais contemporâneos, modernistas. Você tem textos do Paulo Leminski, você tem Racionais, né, que agrega quanto a uma construção da identidade nacional, e isso é importante dentro da prova do Enem e também pelos próprios PCNs, né, do modo como ele foi construído. A arte com um peso significativo, né, essa representação imagética, tanto a pintura quanto a escultura. E isso é importante para que o aluno compreenda essas diversas
linguagens. No momento de certa incompreensão com as artes plásticas, né? E trabalhando a sensibilidade do olhar para com as artes, né? E que se compreenda, né, isso como uma manifestação. E a parte mais dura aí da língua, a gramática? Eu acho que foi, assim, olhando a prova, pouco, assim, talvez... Muito pouco. Muito pouco. Proporcionalmente, é um exercício muito mais interpretativo. Sim. Vamos ouvir a opinião da Ana. O que você achou da prova de português em si? Tirando a redação, evidentemente. Tinha muitos textos comparativos para você identificar o tipo de linguagem. E abordaram muito a linguagem publicitária, em panfletos publicitários, o que o panfleto queria dizer com aquilo, o contexto. Foi mais esse aspecto, mas não deixaram de abordar a realista, por exemplo, Machado de Assis, caiu uma parte de Camões também, tudo com identidade nacional. Abrangeram também, falaram muito sobre o modernismo, que é recorrente no Enem mesmo, eles cobrarem. E muito de acordo com o que você vê em sala de aula e ouviu em sala de aula? Estava preparado? A gente se prepara para esse tipo de prova, sim. Perfeito. E as outras matérias? Filosofia, sociologia? Caiu com peso. A gente teve Kant, teve o pragmatismo da filosofia, caiu Escola de Frankfurt, que são mais recentes, né, que é a filosofia moderna. Caiu também clássicos, Sócrates, Aristóteles. Você vem de escola pública? Eu venho de escola pública. E numa boa? Não é tão numa boa, é que eu tenho o suporte do cursinho, né, que me instruiu. Mas isso na que eu ia te escola perguntar, pública... para um aluno de escola pública, ele chega, o que não tenha passado por um cursinho, ele chega numa prova dessa com conteúdo, com repertório? Não chega com repertório, não chega. Talvez com abordagem dos clássicos, mas conteúdos assim mais politizados, por exemplo, questão de patrimônio, essas questões assim que... escola de Frankfurt é complicado. É filosofia moderna, né? A gente não tem esse contato. Por exemplo, o segundo dia vai ser pior ainda para as pessoas de escola pública, porque a base em exatas, química, por exemplo, é quase nula. É pouquíssima coisa que a gente tem. O que você acha que é possível fazer no futuro, Nayara, para melhorar essa escola pública? Primeiro é uma reforma política e depois começar a pensar, né? Por enquanto é entrar num cursinho, né? Por enquanto, quem tem a possibilidade de entrar num cursinho, sim, mas existem muitos que não. Que não, né? Evidente. André, você queria falar, por favor? Eu queria falar dessa questão do Enem, ele ser visto como uma prova fácil, né? Ele tem... os alunos mesmo, muitas vezes, a FUVEST é difícil, a Unicamp é difícil, a Unesp é difícil, o Enem é fácil. O Enem não é fácil. Definitivamente ele não é uma prova fácil. Claro, para quem é um professor de matemática, eu faço todas as de matemática. O professor de física faz todas as de física. Nayara é uma boa aluna de humanas, certamente vai ter uma facilidade para fazer a história, a geografia. Mas o Enem não é uma prova fácil. Além das dificuldades de tempo, de cansaço, de leitura, é uma prova em que há questões muito difíceis. Embora eu não seja da área de humanas, eu gosto muito de língua portuguesa. E fiquei ali debruçada em algumas questões com bastante dúvida entre um item e outro. Então, assim, eu reconheço que há um grau de dificuldade e que, tudo bem, pode ser a minha dificuldade, mas que eu acho que se ela aparece em mim, provavelmente aparecerá em muitos estudantes, né? Então, é preciso reconhecer que o Enem cada vez mais vai se parecendo com uma prova de vestibulares. É uma prova que tem muito conteúdo. Na parte de humanas eu senti bastante isso, né? Porque se em língua portuguesa a interpretação e a boa leitura nos permite passear pelas 45 questões, eu já não posso dizer a mesma coisa na parte de história, geografia, filosofia, sociologia. Algumas questões era claro que ali havia algum conceito que me faltava. Então, não é aquilo que está posto. O Enem é uma prova que basta você ler que lá vai estar a resposta da questão. Não, você tem que levar uma bagagem de conteúdo recheada para poder se virar na prova. Claro, nós não estamos concorrendo a nada, né? Nós estávamos apenas experimentando o estar na prova. Então, claro que isso nos deixa muito mais tranquilos do que os alunos, mas ainda assim, em algum momento você reconhece
dificuldades extremas em algumas questões. Então, eu acho que é preciso, aos poucos, ir reconhecendo que para fazer o Enem, o estudante vai precisar de uma preparação como para qualquer outra prova vestibular. Quando você diz o aluno da rede pública, eu, sinceramente, imagino quanta dificuldade ele não deva ter quando ele pega nessa prova e começa a perceber que há questões conteudistas de geografia, de história, de filosofia. Eu estudei há muitos anos, eu nunca tive aula de filosofia e sociologia, né? Então, a filosofia e a sociologia que eu tenho é essa filosofia e sociologia das palestras, dos encontros, dos debates. Então, a nossa maturidade acaba facilitando as escolhas, mas o aluno jovem, em formação e que pega uma prova como essa, certamente... Quer dizer, é uma prova que exige um pensamento elaborado do estudante. E uma preparação não é decoreba, específica. não é... Não. Você precisa conhecer... Precisa ter o conceito. Exato, exato. E o que dá para dizer, sem muita oportunidade, sem muita chance de errar, que está afastando cada vez mais do repertório que um aluno consegue ter numa escola pública. Com certeza. A questão da escola pública, no nosso cursinho nós temos mais da metade dos alunos são oriundos da escola pública. Então a gente já repara como eles chegam, o desenvolvimento deles ao longo de um ano, muitas vezes mais que um ano. Então é bem distante da maneira como eles chegam no cursinho. Se você entregar uma prova dessas na mão deles, eles assustam, né? Então, sem dúvida, como medidor do ensino médio, essa prova está num nível muito elevado. Muito elevado. E nacionalmente... Piora, né? Nós estamos no Sudeste. Então, quando você O coloca alcance isso do no exame nacional. Quando eu digo estamos no Sudeste, de forma alguma colocando o Sudeste... Sem preconceito, né? É claro que não. Mas então, especialmente... o poder econômico maior está aqui. O acesso, né, que temos a vários programas, muita gente talvez não tenha, né? Inclusive no estado de São Paulo, no Paraná, nos interiores do Brasil. Então, a gente fala disso com pesar, né? Seria incrível que todos pudéssemos ter acesso a esse conteúdo e também que essa prova se aproximasse também, né? Nós nos aproximarmos dela, mas ela também se aproximar da realidade dos estudantes do país. Perfeito. E a prova de língua estrangeira, você fez espanhol ou inglês? Sim, fiz O espanhol. que você achou da prova? Bom, eu não sei se eu fui bem, né? Mas eu adorei. Me senti bastante à vontade fazendo a prova. Incrivelmente, se eu tivesse que nomear aqui de todas, a que eu me senti mais à vontade foi a prova de espanhol. Né? São só 5 questões, eu acho que isso também interfere muito. Quando você sabe que você tem 5 questões para fazer de uma disciplina, e elas estão ali todas juntinhas, identificadas, você faz e acabou. O que vai tornando a prova mais difícil é um mundo de questões de diversos assuntos, né? A gente falou das artes. Eu achei artes muito difícil. Eu também achei, onde mais tinha coisa específica também. Bem difícil. O que caiu de artes? Questões relacionadas a que artista, que pintor, a que movimento, vocês se recordam? Então, sobre impressionismo? Você tem as escolas, né? Mas a dificuldade para mim não é essa, na verdade. Do pensamento. É a forma como isso é construído na prova. As vanguardas europeias. Sim. Como transpor em palavra o que está ali. Exato, e é onde mais gerou dúvida em mim mesmo. Porque assim, novo, também né? é muito subjetivo, né? Sim. Tem uma carga subjetiva maior que uma questão de matemática, vamos dizer assim. Sim. Para mim, eu queria destacar, então, 2 coisas que eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Eu também venho de uma escola pública, a maior parte do meu ensino foi em escola pública, maior parte mesmo. E numa época em que a gente não tinha acesso à filosofia, à sociologia. Então, assim, voltando a fazer o Enem esse ano, depois de 7 anos, eu reconheço, até por ser um conteúdo que não foi aprendido na escola, eu consigo reconhecer onde está essa filosofia, onde está essa sociologia, e consigo reconhecer uma especificidade, que então requer a preparação do candidato para poder assinalar essa alternativa correta, a alternativa que será tratada como correta.
E idem em relação a artes, né? Eu também venho de um outro momento na escola em que o ensino, a aprendizagem de artes também não foi posto, não foi colocado. Então, isso tudo é novo para mim também. Mas a gente tem uma maturidade que é da vida, somos professores, a gente está no ambiente escolar. Então, de alguma maneira, a convivência com colegas que são da área ajudam a gente, dentro dessa nossa maturidade, como professores mesmo, a olhar para essa prova também de uma outra maneira, mas que eu consigo transpor para a situação de um candidato, de um aluno meu. Eu consigo perceber o quão complexo pode ser para ele. O quanto de tempo a mais isso vai demandar da parte dele do que exige de mim, nas minhas escolhas. Olha, muita gente acompanhando o bate-papo aqui. A Laura Ferreira, Capelli, maravilhosa, colocação perfeita. Matheus Pedroso, meu pai tá na TV. Quem que é? Beijos. Ó, quem quiser mandar pergunta também, à medida do possível a gente vai fazer. Pedro, e agora? O que você recomenda para os alunos aí, para o pessoal? Essa semana, né, de hoje até domingo que vem. Nossa, que difícil, né? Como que se prepara, né? Vamos na nossa revisão. Eu, assim, sempre que há um tempo, há tempo pra gente preencher esse tempo da maneira como a gente acha melhor, né? Então, eu acho que é possível ainda que as pessoas revejam alguns conteúdos, mas eu de verdade não acho que é isso que vai determinar muita coisa até o próximo final de semana. Eu acho que a forma como se recebe a prova de hoje, né, o impacto que isso tem na cabecinha dos candidatos, eu acho que é até mais importante com eu me jogar na aventura de estudar, de rever conteúdo essa semana. Eu acho que não. Eu espero honestamente que todos tenham conseguido se virar de alguma maneira bem na prova de hoje, que de novo não considero uma prova fácil, porque em mim fica uma dúvida em relação ao que será o próximo domingo. Eu mesmo, como carga mesmo, né? Acho que hoje a gente lia e de alguma maneira a gente procurava por uma alternativa que respondesse à questão tal como ela é colocada. No próximo final de semana a gente vai ter muita coisa para ler, a gente vai ter que compreender com exatidão o que se está pedindo em cada questão, e a gente sabe que na prova de matemática e na prova de ciência da natureza há um tempo de elaboração desse pensamento, muitas vezes até cálculos, e cálculos demorados em alguns casos, até a gente poder concluir esse raciocínio e assinalar uma resposta. Então, eu acho que é preciso absorver esse primeiro dia e realmente ir disposto para o próximo final de semana e pensando em estratégias de se organizar também, para poder dar conta do tempo que a prova vai demandar. André, vocês saíram com fome da prova. Me conta essa história. Muita fome. É isso, né? A gente orienta tanto os nossos alunos, mas estar ali por 5h30 sem comer, para mim foi uma coisa que me incomodou profundamente. Eu tive dor na coluna, a fome foi começando a me tirar a concentração. Então, é uma coisa que eu jamais imaginei, né? Eu já fiz provas vestibulares, mas não sei o que aconteceu. Acho que a Nayara falou, gasta muita energia. Então, a gente vai numa ansiedade muito grande para a prova, a gente acaba não almoçando corretamente, porque você tem que chegar no colégio meio-dia. Então, eu acabei pisando na bola comigo mesma, não fui suficientemente alimentada e passei fome durante a prova. Então, acho importante a gente levar isso em consideração. Há várias questões fisiológicas para serem lidadas lá na hora. O Pedro falou, né? Temos uma semana de hoje até a próxima prova. O que fazer nela? Para mim, uma conclusão que ficou clara é que o Enem não mudou por ter mudado, né? Ele pode nos surpreender, como nos surpreendeu no tema da redação, ele pode nos surpreender domingo que vem. Mas a história de terem separado as humanas, as leituras, dos cálculos e ciências, poderia nos fazer acreditar que a carga de leitura seria menor. Não ocorreu. Então, o que nós esperamos para a prova de Ciências da Natureza e para a prova de Matemática da semana que vem? Uma prova do Enem, exatamente como sempre foi. Uma prova dura, difícil? Não.
aí é diferente. A matemática, não é porque sou professora, né? A matemática do Enem são 45 questões e a dificuldade dela está nisso. Os alunos, eu posso destacar alguns assuntos que certamente vão compor pelo menos metade da prova, que são razão, proporção, regra de 3, porcentagem. É isso que cai na prova do Enem, basicamente, além de uma geometria plana, que também é simples. Então, eu vejo a prova de matemática muito diferente, por exemplo, da prova de ciências da natureza, que é uma prova que vai exigir todos os conceitos de química, todos os conceitos de física, todos os de biologia. Então, parece que são provas igualmente difíceis. E são, mas por motivos diferentes. Então, uma é mais trabalhosa, exato. A outra exige mais de raciocínio. Exato. Então, eu penso que para essas provas da semana que vem, é se agarrar naquelas ideias que já tínhamos, nós não precisamos nos despregar delas, pelo menos por enquanto não, e as provas de anos anteriores continuam sendo aquilo em que a gente pode se basear para nos prepararmos para o próximo final de semana. Olha, Nayara tem fãs aqui também, ó, o Felipe Pedroso. Nayara, me passa o zap. Passa, sim. Olha só, tem um outro comentário aqui que eu perdi também, cumprimentando a Nayara. Nayara, e você? Como é que você vai se preparar? Como vai ser tua semana agora? E o que você aconselha aí para quem vai prestar a prova como você, valendo, né? Acho que agora não adianta se desesperar. A gente teve um ano todo de preparação e agora é relaxar um pouco, atividade física, tentar extravasar essa tensão desse primeiro final de semana. E lembrar que a correção do Enem é tri, né? Aquela correção toda estranha. Largar a mão, aí sim largar o osso das questões, pegar as questões de se avaliar mais fáceis, mais difíceis, de médio grau e mais difíceis, e tentar acertar as fáceis e as médias e levando, entendeu? Porque se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, que o Enem tem várias, que nem a Capelli citou, porcentagem, razão e proporção. Então focar nessas questões na parte de matemática para depois pegar as questões mais difíceis. E conceito de biologia é mais ecologia, estou mais tranquila com isso. Química pega um pouco, mas estou bem preparada. É relaxar, essa semana é relaxar e ver o que nos aguarda no próximo final de semana. E o emocional na prova é importante? Como é que você se prepara? O psicológico fica um pouco... tem que ser levado em consideração, que tem as necessidades fisiológicas, tem as psicológicas também. O nervosismo atrapalha muito. Você faz alguma coisa para trabalhar esse lado? Bom, eu pratico esportes. Socialização, saio com os amigos. Eu acho que agora é uma hora de você relaxar, fazer uma leitura leve, sabe? Pegar alguns pontos, mais uma questão de revisão. Eu não aprender coisas novas, assim. Eu acho que é uma questão de exercitar seu cérebro. Só que também não exagerar, mas descanso, descansar para o próximo final de semana mesmo. Muito bom. Lendo mais algumas mensagens aqui, a Laura Ferreira. Essa família me representa. Mamãe Capelli, Pedrinho Pedro, tio Pena. Madalena Freire, excelente discussão. Bacana saber que os professores também prestaram o Enem. Podem falar a partir da vivência. Parabéns. Eduardo Lima de Oliveira. Foi a prova que representa bem o momento político que estamos passando. O tema fugiu de assuntos espinhosos para o governo ilegítimo. Está fazendo uma crítica aqui ao Temer. Eu imaginei que seria elaborada para ser difícil. Deixa eu ver quem fala mais aqui. Quem vai estudar para os vestibulares da VUNESP e FUVEST pode acreditar que não vão ter surpresas. Nesses vestibulares não tem o viés político como no Enem. É isso? Dá para concordar com o que ele disse aqui? Pena? Eu discordo, assim, né? Em partes eu discordo, porque é um momento delicado, com certeza o Ministério da Educação quis fugir de alguns assuntos polêmicos, porém, ele traz a questão da exclusão, né, social de um grupo que também é uma minoria e que trabalha com exercício de diversidade, que precisa ter esse olhar para com essa sociedade. E o Ministério da Educação, ainda que escolheu, né, um recorte, mas ele traz um tema e um assunto que é necessário e pertinente para a sociedade também na atualidade. Agora, os outros vestibulares, eles mantêm um caminho, cada um com uma característica própria. A VUNESP
ela tem a sua característica, a FUVEST, né, com os temas também, ora subjetivos ou não, mas assim, mas tem uma particularidade. E o Enem, ele traz essa particularidade. Então, do mesmo modo que sim, houve o distanciamento desses temas políticos, que com certeza há uma intencionalidade né, do governo de não criar, mas é um recorte muito pertinente, porque é algo educacional, social, a ser discutido, que é o exercício da diversidade. Quer dizer, esta prova faz pensar e ajuda a criar, desenvolver um pensamento crítico, a partir da filosofia, da história. Não é uma prova boba, não é uma prova alienada. Não, jamais. Há toda uma intencionalidade do discurso, do início dela, proposital. Que beneficia o aluno preocupado, o aluno que já tem essa pegada, né? Que está na aula, tem uma preocupação social, não é um aluno alienado. Sim, ele só não, talvez não, ele só não respeita uma amplitude educacional que ele deveria reconhecer dentro da prova. Certo. Né? Pelas especificidades que acaba tratando. Mas há um discurso muito presente, sim, dentro de toda a prova. A Fabiola Isabela Pegoraro Pinheiro faz uma observação bacana aqui, ó. Quero defender a escola pública de ensino integral. Esta modalidade prepara os alunos, sim, para um bom êxito nas provas. Trabalho com professores excelentes de História, Sociologia, Geografia e Filosofia, que deram um show com nossos alunos. Aí ela fala das professoras, salve Janice Amorim, Antônio de Azevedo, Antônio Arnaldo Gomes, Helder Faustino. O Felipe Pedroso, cursinho alternativo, me preparou para a prova, obrigado. Eliane Ribeiro, escola pública só ensina o básico do básico. E por aí vai. Gente, se defender a escola pública, a sempre. gente visita todos os anos, nesse período agora, fizemos algumas escolas públicas, a gente se apresenta, faz palestras e a gente encontra com projetos lindíssimos que acontecem dentro da escola pública. Então, a gente precisa reclamar para que haja uma melhoria de uma forma geral, mas apontar porque há trabalhos maravilhosos sendo desenvolvidos por professores incríveis. E que bom que ela cita nomes, né? Tem nomes, são pessoas, elas estão lá na escola. Falando em pessoas, o Pedro Cabral, ele diz aqui que domingo que vem ele queria sentar no meio do Pedro e da Capela. Será ótimo. Vamos torcer. Eu queria colocar uma coisa, se fosse possível, Claro, ainda em Pedro. relação à redação. Eu também, como no imaginário de todo mundo, né, dos meus alunos, dos candidatos, não era um tema que eu tivesse pensado previamente, que poderia estar lá, embora, de novo, seja uma discussão que está dentro de inclusão, dentro de educação. Mas eu defendo, eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que lembrar que a educação, no sentido dela ser pública, para todos e de qualidade, ela é uma luta. Sempre foi. Historicamente é uma luta, né? Então a educação nem sempre foi possível para as mulheres e hoje as mulheres estão nas escolas, estão nas universidades. Ela não foi possível durante muito tempo para a classe trabalhadora. Então hoje a escola também ela recebe ricos e pobres. E eu acho que é mais recente na nossa história essa preocupação em incluir pessoas que de alguma maneira estão invisibilizadas, né? Elas não estão nas escolas. Eu li há coisa de 1 ano, mais ou menos, que a gente teve no Brasil, e foi lá na Unicamp, em Campinas, uma primeira tese de mestrado de uma professora que ela tinha um grau de surdez e ela defendeu a tese dela em Libras. Então, assim, é uma transformação importante. A gente precisa entender que a gente tem pessoas incríveis colocadas à margem na sociedade. Então, assim, eu acho que a dificuldade de comunicação que a gente atribui ao surdo, na verdade, é uma dificuldade de comunicação nossa, como sociedade. Então, lembrar isso para a sociedade, eu acho que é muito importante, acho muito pertinente. De olhar para o outro e para esses variados grupos que, né, às vezes você vela e que eles estão no seu cotidiano, que você não se faz enxergar e ou que não deseja enxergá-los. Mas eles estão nesse espaço, todo e qualquer grupo que representa essa diversidade. Pena, tem uma pergunta específica aqui, vamos ver se você pode ajudar. O Rodrigo Pereira, ele pergunta o seguinte: deficiente auditivo é quem perde a audição e tem dificuldade para ouvir.
Já surdo é quem não ouve desde o nascimento. Confundir esses termos pode prejudicar a nota na redação? Acho que o exercício da confusão dos termos, isso não vai prejudicar integralmente, mas ele tem que compreender o que é uma força argumentativa de cada um desses termos. Porque a proposta está muito bem clara, né, de que a formação educacional dos surdos. Então, independente desse indivíduo X ou Y, como ele marcou, faz parte de uma comunidade, que é a comunidade a qual o tema está tratando. Então, ele precisa traçar muito bem um argumento no qual ele evidencie esses dois grupos, né, que são parte dos surdos em si. Perfeito. Vamos aí para a fase final do programa. Nayara, muito obrigado por sua participação. Dá uma mensagem aí final, o que você tem a falar para a gente? Todos os meus amigos que mantenham a calma, que não desanime no primeiro final de semana, porque muita gente desanima no primeiro final de semana e acaba tendo uma desistência maior da prova devido a essa decepção mesmo, né? Que às vezes a gente espera, a gente faz planos de uma nota, só que às vezes não é a hora, não foi o momento certo. Manter a calma e consciente que a preparação do ano valeu e que final de semana a gente tá aí no páreo. Mesmo que esteja desanimado com a performance na prova de hoje, é bom que faça a prova de domingo que vem, mesmo que isso não resulte em nada neste ano, já é uma forma de se preparar para o ano que vem, né? Exatamente. Perfeito. Não deixe que o cansaço te vença. Ô Nayara, você acha importante, desculpa fazer uma pergunta de última hora, que o estudante faça o Enem já desde o início do ensino fundamental? Eu mesma fiz como treineiro. Eu acho importante, sim, para você já ter um contato, primeiro contato com a prova. Para você ver, né? Tipo, até um contato com simulados que a gente tem durante o ano é uma forma de treinar o seu organismo e o seu psicológico para o momento da prova. Então eu acho bacana, assim, o estudante que está no ensino médio, final do ensino médio, e já avaliando, já fazendo as provas já. Acho bacana, sim. Perfeito. Você concorda, Pedro? Eu concordo. Suas avaliações finais? Eu concordo porque há a formação, né, mas há a prova. E a prova, ela, de alguma maneira, espera de nós também uma série de coisas, né? Uma série de atitudes, uma disposição. Então eu queria primeiro, assim, cumprimentar todos mesmo, que estiveram hoje nas escolas fazendo o exame. Realmente, eu fui como um professor, mas como um professor curioso também em saber como é que essa prova chegaria esse ano, da forma como ela vai chegar. É preciso entender que há uma dificuldade, sim, e eu espero que, passado esse primeiro dia, esse primeiro final de semana, até o próximo final de semana, que as pessoas possam realmente se motivarem mesmo para estar lá no próximo domingo e poderem concluir o processo delas. É a expectativa de que todos possam, no próximo final de semana, também darem o melhor de si. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, Eu Andréia. que agradeço. Eu queria dizer que esse ir bem ou ir mal é muito relativo, né? Tem a TRI, que é um processo estatístico que vai corrigir essas notas em relação a todos os candidatos que fizeram o exame. Então, ainda que você tire uma nota que não é aquela que você esperava, talvez seja uma nota ótima lá no final do processo, quando as 5 notas se somarem, quando a média final for feita, quando o SISU estiver aberto. Então, há muito caminho para ser percorrido ainda em relação a esse Enem. Né? Você diz, talvez para treinar, mas não, a gente não consegue ver daqui tudo que ainda pode acontecer. Isso. Então, só lá em fevereiro é que talvez dê para chorar, tá? Por enquanto Perfeito. Não dá para chorar ainda não. Olha só que Tem legal. que ter muito otimismo, acreditar que às vezes uma questãozinha que você fez a mais ali do que você mesmo esperava pode ser definitivo para você ingressar em alguma universidade muito interessante, muito bacana nos próximos tempos. Queria aproveitar para fazer um convite e dizer que o nosso cursinho esta semana está com revisão de amanhã, que é dia 6, até a sexta-feira, dia 10, nós estaremos numa revisão intensiva e ela é aberta àqueles que se interessarem. Estão todos convidados. Olha, muito obrigado, Andréia. Valeu pela sua participação. Muito obrigada. Pena? Que os desafios de hoje da escrita, né, que os alunos encontraram, que fortaleça
o exercício semanal deles foi um exercício de escrita para o aluno que estava num processo já anual de escrita, ele, né, se deparou, e que ele compreenda essa semana que ele tem mais um momento de tantas provas que ele fará ainda daqui para frente, que ele já iniciou, o pessoal que foi para Londrina, semana voltou recente, então já os processos de seleção eles já iniciaram. E a correção ela é feita sim por um grupo competentíssimo, com todos os professores mais do que qualificados, equipes que vão supervisionar todos os corretores, e que o texto ele será muito bem avaliado dentro de todos os critérios e que ele tenha uma boa semana e que é o começo de um processo de provas que eles farão. Né? E são vários desafios que eles terão. Tá? É isso aí, muito obrigado. Mais uma vez, então, obrigado Nayara, Francisquini e Matheus, que está querendo uma vaga aí numa faculdade de Direito, né? O Pedro Cabral falou, Nay, você já passou na UEL, relaxa. Ele está falando, tá otimista aqui quanto a seu futuro. Mais que a gente, as pessoas. Obrigado aos professores, o Henrique Faria Belo, Pena, professor de língua portuguesa, literatura, da professora Andréa Capelli, de Química, e do professor Pedro Júnior Redeiro Martins. Muito obrigado a participação de vocês e obrigado principalmente a participação de você aí que acompanhou até agora esse bate-papo sobre a prova do Enem. Muito obrigado, boa noite. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito, muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.